E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos nessa semana juntos para continuar seguindo aquele projeto bom e velho de dizer como a matemática é bonita, como a matemática é interessante, como ela tem coisas úteis, legais. Nessa semana, dando continuidade ao vídeo da semana passada. Na semana passada a gente falou um pouco sobre criptografia e os primeiros métodos de criptografia baseados em matemática. Existem métodos de criptografia que são baseados, por exemplo, em física. Como o método que era usado antigamente, você tinha mensagens que eram talhadas em madeira, cobertas por uma camada de cera, e aí você riscava na cera uma segunda mensagem. Quem pegava a placa, via a mensagem de cima, depois quem sabia o que tinha no conteúdo, derretia a cera e lia a mensagem da madeira por baixo. É um método que eu não comentei semana passada, porque ele é baseado mais em física do que em matemática, mas ainda assim é um método legal de mencionar rápido aqui na introdução. Ou existem também métodos baseados em química, como aquele que às vezes você faz com criança, que você escreve uma coisa no papel usando suco de limão, deixa secar, e aí depois, se você puser no sol, aquilo queima a folha e você tem uma mensagem oculta. Mas quem pega o papel antes de ver ele no sol, não vê a mensagem. E nessa semana, nosso objetivo é falar sobre um método avançado de criptografia, um método bem moderno, recente, que é um método que data dos anos 70, o método RSA, que é bastante usado. E apesar de ser um método bem avançado, bem moderno, ele ainda é bem fácil de entender. Vamos falar um pouco sobre ele e eu espero que vocês gostem do vídeo da semana. Bora lá, vamos começar? E hoje a gente continua falando sobre criptografia. Este vídeo é a continuação do vídeo da semana passada. Vou dar uma recapitulada rápida, mas se vocês quiserem ver com detalhes o que a gente discutiu, tem lá embaixo o link na descrição. Se vocês quiserem, tem aqui em cima o cardzinho passando. Mas uma revisão para vocês acompanharem esse vídeo. Na semana passada a gente começou a introduzir o conceito de criptografia, que é você pegar uma mensagem, codificar ela para transmitir ela para outra pessoa, de modo que, mesmo se uma terceira pessoa interceptar essa mensagem, ela não vai entender o conteúdo. Não se sabe a certa origem da criptografia, mas ela teve um uso muito extenso em operações militares. Você quer dar uma mensagem de uma tropa para outra, aliada à sua. Se a mensagem for interceptada, é importante que o seu inimigo não saiba o que está acontecendo. Toda mensagem que você for codificar, é importante que exista um jeito de decodificar ela. Porque, a princípio, codificar uma mensagem não é uma coisa tão difícil. Você pode simplesmente pegar todas as mensagens do mundo e trocar ela pela palavra alcachofra. Mas aí quem recebe a mensagem lê alcachofra e não sabe qual era o conteúdo original. É importante que toda mensagem seja decodificável, o que quer dizer matematicamente que você precisa de uma função que seja invertível para poder fazer a codificação. Uma coisa que é importante deixar em mente é que nenhuma criptografia é 100% segura. A partir do momento que o destinatário consegue entender a mensagem, então existe um precedente de que outras pessoas podem entender essa mensagem. E na semana passada a gente começou a ver alguns métodos que eram baseados em matemática. Alguns deles eram métodos de criptografia mais simples, que eram baseados em trocar um caractere por outro. Dentre eles, a gente destacou a cifra de César, que foi usada por Júlio César, que você pegava qualquer letra do alfabeto e trocava por 3 à frente. Hot 13, que você pegava as letras do alfabeto e trocava ela por 13 letras à frente no alfabeto. Todas elas são fáceis de usar, elas são fáceis de codificar, são fáceis de decodificar. No entanto, eles não são muito seguros, porque você pode fazer análises de letra isolada, qual letra está junto com qual repete com qual, e aí você consegue quebrar essa criptografia muito fácil. É possível você criptografar por mais de uma troca. Você troca a primeira letra de um jeito, a segunda letra de outro, a terceira letra de outro, que é o conceito da cifra de Vigenère, que depois foi usada pela Enigma, a máquina dos nazistas, para codificar mensagens na Segunda Guerra. Elas são muito mais difíceis de codificar e de decodificar, mas são muito mais seguras. O problema delas se exige no fato de que você precisa combinar previamente um código entre o receptor e o emissor. E esse código precisa ser mandado sem estar criptografado, o que complica um pouco. Se esse código for interceptado, toda a sua criptografia vai para o buraco. Além disso, a gente viu métodos que são baseados em gerar um ruído. Você transmite sua mensagem e também transmite outras coisas além da mensagem, colocando caracteres extras. Isso é uma coisa que computacionalmente é muito fácil de codificar e decodificar usando aquela operação mod, que pega o resto da divisão. Então, se você for pegar de 10 em 10 caracteres, você conta 1, depois você conta o próximo número que deixa resto 1, depois conta o próximo número que deixa resto 1, chegando no fim da mensagem, você pega o segundo caractere e vai fazendo isso. Pode ser combinado com o método anterior, você mistura a cifra de César com essa mensagem codificada, gerando uma criptografia melhor ainda.
No entanto, quanto mais seguro o seu método fica, mais demorado ele é para codificar e para decodificar. E se você precisar transmitir mensagens rápidas, às vezes a mistura dos dois métodos acaba sendo muito custoso. Precisar, por exemplo, verificar uma senha. Você não pode demorar muito para verificar ela. E chegamos no tópico central do vídeo, que é o método de criptografia RSA. RSA é um acrônimo, ele é formado pelas iniciais dos 3 criadores desse método, Rives, Shamir e Adleman. É um método que data dos anos 70, ele usa bastante a operação mod, que a gente já falou. Mod, para aqueles que estão vendo pela primeira vez, é o resto da divisão por algum número. Então, 65 mod 4 é você pegar 65, dividir por 4 e pegar o resto da divisão, que nesse exemplo é 1. O método de criptografia RSA, ele tem coisas que são de domínio público e coisas que são de domínio privado, que é o que os autores decidiram chamar como chave pública e chave privada. Esse método ele é baseado em determinar 4 números, D, E, M e N, de modo que quando você fizer a operação M elevado a D elevado a E, mod N, ou M elevado a E elevado a D mod N, ou, simplificando, usando a propriedade de potência, M elevado a D vezes Z mod N, seja igual ao próprio M. Pelo pequeno teorema de Fermat, a gente já tinha visto que se você tem um número A elevado a um número primo, esse número A elevado ao número primo menos 1 mod número primo deixa sempre resto 1, desde que A não seja divisor de M. Se a gente multiplicar os dois lados da equação por A, e é usando o teorema de Fermat dessa maneira indireta que os números D, E, M e N vão ser gerados para criar um sistema de criptografia. É isso que a gente vai fazer agora. Para criar um sistema de criptografia, a gente precisa de duas coisas. Saber como codificar uma coisa e saber como decodificar essa coisa depois. Para o RSA, eu vou fazer essas duas coisas separadas, que ele é um pouco menos óbvio do que o que era quando a gente viu os outros métodos da cifra de César e da cifra de Vigenère. Primeira coisa do método RSA, você vai precisar de dois números primos, P e Q, e quanto maiores forem esses números primos, mais seguro é o seu método. Esses dois números primos são mantidos em segredo, eles só vão ser conhecidos por quem cria a criptografia. Na prática, esses números P e Q eles vão ser números primos de 150, 130 dígitos, inclusive é um pouco mais seguro se você usar quantidades de dígitos diferentes. Depois que a gente tem esses dois números primos, a gente vai calcular dois valores. Um deles a gente chama de n, é o produto deles, e outro deles é uma função φ de n que vai ser p-1 vezes q-1. A gente vai escolher um número ezinho, que ele é coprimo com esse φ de n, p-1, q-1. Coprimo quer dizer que ele não tem nenhum fator comum. Uma coisa obrigatória, por exemplo, é que esse número e tem que ser ímpar. Se p e q são dois primos distintos, ou p ou q é ímpar, e p-1 vezes q-1 vai ser par. Ou p-1 ou q-1 vai ser um número par, então e não pode ter nenhum fator 2. Em geral, a gente escolhe esse e como sendo alguma potência do tipo 2 elevado a alguma coisa mais 1. Costuma ter poucos fatores primos. A mensagem vai ser algum número m maior que 1 e menor do que esse φ de n. O usuário ele tem a liberdade de saber qual é o valor de n, o produto dos dois primos, e qual é o valor do e escolhido para que você faça a criptografia. Para você codificar uma mensagem m, a gente vai fazer m elevado a e, tudo isso mod n, e o resultado disso é o valor de m codificado por RSA. Olha só quem apareceu, o Luke. Esperar um minuto, por quê? Você está com alguma dúvida? Muito bem, a criptografia RSA ela assume que a gente vai codificar números, mas não textos. Uma coisa importante é que qualquer texto você consegue converter para números, usando, por exemplo, código binário, ou código ASCII, ou criando uma tabela separada. A vale 01, B vale 02, C vale 03. E a gente pode criar, inclusive, o M como sendo uma mensagem usando um número bem grande. Porque já que na prática a gente usa P e Q como sendo números de 100, 150 dígitos, P vezes Q vai ser um número na casa de 220, 250, 300 dígitos. E como a única restrição é que esse M seja menor do que P-1 vezes Q-1, se o M for um número de até 200 dígitos, é possível codificar essa mensagem em M de uma vez só. Apesar da criptografia RSA ser concebida para converter números, ela pode ser usada, e ela é muito usada, para converter caracteres, símbolos. E graças a isso de poder converter símbolos inteiros, é que a RSA tem uma versatilidade que os outros métodos não tinham. Você pode codificar uma palavra ou uma sentença de uma vez só.
E, como o Luke está dizendo, isso ajuda o método a ser bem melhor do que o método de troca de caracteres. Porque você vai codificar blocos de mensagem de uma vez só. Você não dá a chance de alguém que intercepte a sua mensagem de conseguir fazer engenharia reversa, já que você não vai codificar letra a letra, você vai codificar ou palavras, ou sentenças, ou até mesmo uma coisa mais eficiente. Escreve um texto grande e codifica a cada 15 letras, não formando palavras exatas. Você dificulta a criptografia para quem estiver do outro lado. Então, fazendo essa operação de m elevado a e mod n, o usuário sabe qual é a mensagem que quer transmitir, ele sabe o valor da potência e, ele sabe o valor de n, ele consegue facilmente criptografar e mandar a mensagem para outra pessoa. Agora vamos falar do processo inverso, como você pega uma mensagem que já está criptografada por RSA e decriptografa ela. Para fazer esse processo de decriptografar uma mensagem, a gente vai precisar de uma constante d, e ela vai ser dada pelo menor valor, tal que d vezes z, mod φ de n, aquele p-1, q-1, vai resultar em 1. Esse número sempre existe, ele é fácil de encontrar usando uma coisa chamada algoritmo de Euclides expandido. E o Luke está certo, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque eu acho que esse já está ficando bastante longo e ainda quero fazer um exemplo com números. E uma ideia boa para o próximo vídeo a gente também falar das operações com potência para fazer mod de um jeito eficiente. Então, se uma mensagem criptografada é m elevado a e, então a decriptografia a gente pode fazer pegando esse valor criptografado elevado a dzinho, mod n, resultando no próprio m. Isso acontece porque lá no começo a gente tinha falado, olha, precisamos de um número que é elevado a d vezes z mod n deu o próprio m. E se x é m elevado a e, a mensagem criptografada, e x elevado a d mod n vai ser a mesma coisa que m elevado a e elevado a d, que pela nossa definição lá no começo vai ser o eminho. Então você consegue criptografar a mensagem, mas o código que você precisa para decriptografar é aquele valor dzinho. Dzinho é fácil de calcular se você souber o valor de φ de n, mas ele é muito difícil de obter se você só tiver o valor de n. Para você manter a sua mensagem segura, você mantém esse valor dzinho em segredo. E φ de n também você mantém em segredo, porque com ele seria fácil obter d. Vamos fazer um exemplo rápido e legal. Eu vou escolher dois números primos que sejam razoavelmente fáceis de fazer na mão, como 43 e 47. Gosto desses dois números primos porque o produto deles vale 2021. E esse vídeo foi gravado em 2021, se você estiver vendo ele no futuro, foi a razão de eu ter escolhido esses dois primos. Com isso, φ de n vai ser p-1 vezes q-1, é fácil de calcular com uma calculadora, dá 1932. E eu vou escolher e como sendo 5, que é um número que claramente não tem nenhum fator comum com o φ de n, já que ele é primo, múltiplo de 5, e esse aqui não é múltiplo de 5. Qualquer mensagem numérica que a gente for criptografar, a gente vai fazer ela elevado à quinta, mod 2021, o que é muito fácil de fazer com uma calculadora ou um software. Eu criei rápido aqui no programa que a gente sempre usa, uma função que eu chamei de RSA, ela vai pegar um valor m, a nossa mensagem, e transformar ela em m elevado à quinta, mod 2021. Depois de registrado, se a gente for codificar a mensagem que está, por exemplo, 231, ele vai ser codificado como 1655. Se eu quiser transmitir a mensagem 902, ele vai codificar isso e vai retornar como 816. Se eu quiser codificar 1592, ele vai transformar isso em 1248. Uma coisa interessante do RSA é que ele não é uma função autoinvertível. Se eu aplicar o próprio RSA no valor, por exemplo, 1248, o resultado não vai voltar a ser 1592. Ele tem outro valor diferente. A criptografia RSA ela tem uma coisa muito interessante que ela é usada para você codificar senhas. Você é um usuário de algum e-mail ou algum serviço e você quer criar uma senha. Você cria sua senha e em algum momento o servidor vai salvar ela. Um bom servidor não deve salvar a sua senha do jeito que você registrou ela, porque alguém entra no banco de dados, lê e ele tem a sua senha. Então essa senha ela é salva usando alguma criptografia. Usando o RSA, é possível que você codifique a sua senha para salvar ela em outro lugar antes de salvar. Quando você faz isso, você vai salvar um bando de caracteres aleatórios que alguém que está lá não vai saber o que é, inclusive porque o que está salvo lá não é caractere por caractere, é uma conversão da sua senha, porque você salvou ela com uma palavra inteira, você vai ter um código diferente gerado. Os números que a gente converteu em RSA, eles não são convertidos dígito a dígito, ele é convertido como um número grande. Aí, para você decodificar, o servidor tem o valor da constante dzinho, salvo em algum lugar totalmente diferente,
E aí ele vai fazer a operação para tentar decodificar usando o valor dessa constante. Quando você cria um RSA, você escolhe os números primos, então você tem acesso ao n e aquela função φ de n. Usando aquela função φ de n, você consegue deduzir o valor de d. No próximo vídeo a gente fala sobre isso e também sobre como fazer a operação mod. E também dá uns exemplos de como inverter um RSA, que eu sei que ficou faltando nesse vídeo, mas porque eu achei que ele ia ficar muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado, isso era o que eu tinha para falar, pelo menos por enquanto. Fica o convite para vocês, se vocês quiserem, semana que vem a gente volta a falar mais sobre isso. E se vocês tiverem algum amigo interessado em ciência, em matemática, computação, criptografia, vai lá, mostra o canal para ele, mostra o vídeo para ele, é interessante, é legal divulgar ciência. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês têm uma opção lá embaixo pelos comentários, aqui do lado pelo meu e-mail, pelo meu Twitter, se vocês quiserem contato pessoal. Lembrando que eu também sou professor particular, também dou aulas particulares de matemática para ensino médio, para ensino superior. E eu espero que vocês tenham uma boa semana, que a gente possa se ver no futuro. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e espero que vocês fiquem bem. Até a próxima!